Olá, eu sou o João Barreto, JB, e é preciso que a gente aprenda, que a gente entenda de uma vez por todas que o comércio internacional ele tem algumas particularidades, algumas diferenças quando a gente compara ao mercado nacional. Talvez a grande diferença dentro dos 5 aspectos envolvidos em comércio internacional, ou seja, o aspecto negocial, o aspecto tributário, o aspecto cambial, o aspecto administrativo fiscal e o aspecto logístico. Dentre esses 5, talvez o que tenha maior diferença é justamente o aspecto negocial. Vamos colocar como aspecto negocial porque nós temos dentro desse aspecto negocial duas situações, vamos chamar de duas situações importantes. A primeira é a pré-venda ou a pré-compra, em que você vai conhecer o mercado. Vamos supor que você está com interesse de exportar, você vai conhecer o mercado, você vai conhecer o país que você pretende vender, não necessariamente indo lá, claro que ir é uma ótima opção, mas não necessariamente indo. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para conhecer da fábrica mesmo, né, ou do escritório no mercado aqui mesmo no Brasil, mas enfim, você pode ir lá conhecer. E a segunda coisa, então, é conhecer a cultura, religião e todos os outros fatores. Não pode esquecer também as questões técnicas. E do outro é o contrato, é o fechamento do contrato, que é o pós ou durante o processo. É aquele momento que você vai assinar o contrato e o que tiver lá escrito é o que deveria ser combinado. Agora, o problema é fazer isso acontecer na prática, porque nós estamos, quando a gente fala de mercado internacional, a gente acaba falando de países com características diferentes, países com culturas diferentes, países com diversas situações técnicas diferentes. Por exemplo, o Brasil tem, né, como a gente bem sabe, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também conhecida como Anvisa, ela precisa ter as suas normas cumpridas. E para que isso aconteça, o contrato também pode prever alguma da situação. Então, o produto precisa ter tais características para que ele possa entrar no mercado nacional. Por outro lado, a mesma coisa acontece lá fora. Já deve ter assistido algum filme americano em que se fala muito do Food and Drug Administration, também conhecido como FDA nos filmes. Você vai assistir um filme ou outro aí, o pessoal fala do FDA. O FDA seria algo como a Anvisa nos Estados Unidos. E essa necessidade de controle, aí eu só estou falando de um órgão, né, de cada país, mas obviamente existem outros, eles precisam estar alinhados com o contrato de exportação ou de importação. Agora, não basta só isso. Existem nos contratos internacionais uma outra questão que eu disse assim, olha, os países têm diferentes culturas, diferentes modos de agir, diferentes regulamentações, como o caso da Anvisa e da FDA, e tem também diferentes situações econômicas, políticas, sociais. E esses econômicas, políticas e sociais, esses aspectos, eles tornam o contrato também um risco. Por que isso? Porque, obviamente, é muito mais arriscado, por mais que você possa até não concordar, é muito mais arriscado você investir no Brasil do que investir nos Estados Unidos, porque o Brasil ele tem uma turbulência econômica, social, política. Nós vamos ter em anos de eleição, nós temos aí uma turbulência política danada. Então, esse processo ele acaba sendo também importante no fechamento de um contrato. Por quê? Porque se algo der errado em um desses países,
E claro, é mais provável, não estou falando que acontece, mas é mais provável você ter uma turbulência política, social, econômica, dentre outros fatores no Brasil do que nos Estados Unidos, apesar do país desenvolvido também ter esse risco, mas é menor. Então, você precisa ter cláusulas no contrato que garantam a efetividade dele, ou seja, se foi combinado determinado valor, que essas turbulências não causem um impacto tão grande que aquele comprador, por exemplo, seja prejudicado. E por mais que você acredite ou pense que isso não pode acontecer, pode. Quando você está no mercado internacional, essa situação acaba afetando os dois lados, né? Porque imagina uma empresa que comprou uma mercadoria de uma outra e elas estão em estados distintos. Então o comprador é de São Paulo e o vendedor é lá da Paraíba. Como nós estamos no mesmo sistema, né, nas mesmas turbulências econômicas, sociais, políticas, claro que dada a diferença geográfica, mas há uma turbulência similar, as negociações elas tendem a ter um entendimento diferente. No comércio internacional, a desvalorização da moeda acontece por um lado só. Então, nesse caso, ele é muito mais uma parte prejudicada e isso não pode acontecer. Todos os contratos eles têm que ser cumpridos e que nenhuma das partes seja prejudicada, né? Então, se uma é prejudicada, a outra não pode ser beneficiada. Isso é importante em negócios internacionais. Então, a gente precisa conhecer, sim, como é que o contrato internacional funciona, como é que são as determinações para que ele atenda o objetivo. A entrega da mercadoria conforme o combinado, seja uma compra de um produto lá no exterior, seja uma venda de um produto que está saindo aqui do Brasil, por exemplo, e vai chegar até o seu destino, independentemente do processo, se é importação ou exportação, o contrato precisa ser cumprido e caso ele não seja cumprido, as determinações elas precisam existir. É que na prática isso até de certa forma é mais fácil de ser controlado e por isso que eu falo que os contratos internacionais eles dão mais segurança do que os próprios contratos nacionais, porque os contratos nacionais eles muitas vezes não consideram essas situações e aí a gente entende que determinados processos, determinadas atividades não são relevantes e poderiam até ser, tá? Depende muito do tipo de contrato, depende muito da situação e tudo mais. Agora, nós precisamos fazer com que esse processo de compra e venda de mercadoria por meio do contrato internacional, obviamente, não tenha problema, que ele flua adequadamente até a entrega do produto ao seu destino, seja ele aqui no Brasil ou lá fora. Então, vamos tentar entender um bocadinho melhor como é que funciona essa questão dos contratos internacionais e como isso é importante no dia a dia das empresas. Muito bem. Então, olha só. Em um mercado globalizado, alguns princípios devem ser seguidos para que se cumpram todas as ações combinadas entre as partes envolvidas, comprador e vendedor, partes envolvidas. Saiba que não se trata apenas necessariamente de comprador e vendedor, pois há outras partes que podem fazer parte de um contrato internacional. Então, olha só que interessante. Aqui eu disse o seguinte, primeiro eu comecei a frase e eu falei entre as partes envolvidas e eu disse comprador e vendedor. Depois eu mesmo me retifiquei. Opa, não é só comprador e vendedor, não. Nós temos outras partes envolvidas. E quem são as outras partes? Aí vai depender muito do tipo de intermediação. Mas eu vou falar daquele que é mais comum no mercado internacional, que é um intermediário chamado, ou tradicionalmente aí conhecido como
a trade company. Então, a trade company ou uma comercial importadora, comercial exportadora, elas são empresas, basicamente, elas têm na legislação diferenças significativas, mas elas são empresas que estão intermediando de alguma maneira o comércio internacional. Então, eu tenho um comprador, eu tenho um vendedor, mas eu tenho um terceiro ali no meio que, por exemplo, ele está fazendo a ponte entre os dois. Eu costumo falar, dadas as devidas proporções, que a trade company é o corretor de imóveis. O que o corretor de imóveis faz? Ele tem lá uma pessoa tentando vender sua casa e ela tem um outro comprador querendo comprar essa casa. Aí o corretor faz a junção dos dois. No sistema normal, aí o corretor acaba não entrando no contrato, ele só faz um contrato intermediário em que ele tem direito à sua comissão, porque foi ele quem conseguiu juntar as duas partes e transformar em um negócio. No âmbito internacional, no âmbito do contrato internacional, isso necessariamente não acontece, porque eu posso ou não ter uma trade company envolvida, uma empresa fazendo a intermediação. Isso não é uma obrigação, mas é muitas vezes importante ter, porque essa trade company ela costuma ser uma empresa que tem bastante conhecimento de mercado. Então, ela tem os seus clientes, ela tem lá tanto para outros mercados que ela atendeu, né, para outros clientes que ela atendeu, mas ela tem aqueles clientes lá no país de destino, por exemplo, que são interessados em determinado tipo de mercadoria. E aí a sua empresa tem interesse em vender. Então, ao invés de você tentar desbravar, a sua empresa tentar desbravar, você pode simplesmente contratar uma trade company e tentar fazer isso da melhor maneira possível e, quem sabe, da maneira mais rápida, inclusive. Tá? Então, ela tem uma importância significativa, sim, no mercado. Claro que quando a gente ouve de intermediário, fica parecendo que é algo ruim, que o intermediário vai tirar parte do dinheiro, do lucro da fábrica. Isso é verdade, porque ela está intermediando, ele tem a sua participação. Mas, independentemente disso, há uma importância da trade company nesse processo. E a questão é se ela vai estar ou não no contrato de compra e venda aí da mercadoria, dependendo da situação. Ela precisa estar lá relacionada diante das suas responsabilidades. Então, no contrato internacional, nós precisamos ter mais cuidado ainda nos processos, porque nós temos não necessariamente apenas comprador e vendedor no processo. Nós podemos ter algum intermediário. Bom, agora, as informações tradicionalmente aí que tem contrato internacional, eu relacionei aqui para vocês conhecerem melhor. Então, eu coloquei aqui o nome, razão social, endereço completo do importador e do exportador. Isso é um fator importante aí no processo internacional, né, que tenha as informações completas e adequadas das partes envolvidas. Aqui vamos considerar, apesar de nós sabermos que nós temos a trade company envolvida, vamos considerar que nós temos apenas comprador e vendedor, tá? Então, quando você tem comprador e vendedor, você precisa entender também que esse comprador e esse vendedor, eles são geralmente pessoas jurídicas, né? Ou precisam ser pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas elas precisam estar devidamente regulamentadas com endereço, com o nome completo e tudo mais. É essa exigência que está sendo cobrada aí. Essa exigência que está sendo determinada. Então, nome, razão social, endereço completo do importador e do exportador. Depois, se você precisa ter informação detalhada das empresas envolvidas, é preciso ter também do produto, ou também chamada aí de mercadoria. Então, descrição detalhada, objeto desse contrato. Vamos considerar
que o contrato está tratando de apenas uma mercadoria, mas o contrato poderia também estar tratando de outras mercadorias. Mas vamos considerar apenas uma. Então vai ter lá as especificações da qualidade. Esse caso é uma situação curiosa, interessante. Eu vou falar de uma experiência própria. Quando você fala de contrato internacional, muitas vezes você confunde com o mercado interno sob o ponto de vista dos contratos. Porque os contratos aqui, alguns, claro que são diferentes, são muito similares e até mais específicos que o internacional, mas na grande maioria das vezes há uma compra e venda de produto. Você foi lá, olhou a mercadoria para você, dentro do seu ponto de vista, tem qualidade. É claro que alguma coisa pode até ser apresentada para comprovar essa qualidade, e aí esse produto, fechadas as negociações, ele é entregue. Quando você fala do mercado internacional, muitas vezes você precisa, em função das regulamentações, como eu já disse anteriormente, que precisa ter nesses países, são regulamentações diferentes, você precisa comprovar as características de qualidade do produto, as especificações. E aí eu falei que eu vou contar uma história minha. Então, quando eu participei de exportação de açúcar, e na exportação de açúcar para um determinado país, o que foi exigido? As especificações de qualidade. E essas especificações, elas vão mais além do que você imagina. Então tem todo o refinamento, o açúcar, dependendo do tipo dele. Vamos considerar o açúcar, que é o mais comum aí, que você, esse de consumo, que você tem, você vai ver lá, se você buscar a exportação, né, se não mudou, mas é o IC, vai estar escrito assim, IC45. Esse açúcar de consumo, ele precisa ter todas as especificações, todas as informações acerca dele, e vai de todo o refinamento. Então, como é que foi feito o refinamento, quanto que é cada item, né, cada substância que é colocada no açúcar para fazer a sua composição. Cada um existe, né, o país lá de destino, ele determina as recomendações, ele determina qual é o mínimo e o máximo permitido. Então, tudo isso vem no açúcar. Então, eu tinha uns relatórios assim que, quando você olha, você fala, gente, eu não sabia que existiam tantos componentes para se fabricar um açúcar. E tem. Então, tem questão de acidez, tem questão de vários tipos, até da cristalização, da cor, ele não pode ser a tonalidade, tem todos os requisitos mais, assim, no nosso ponto de vista, do ponto de vista do leigo, é até de certa forma curioso, mas acontece sim, tá? Então esse é um aspecto importante que você precisa entender, a especificação da qualidade. As condições do contrato, claro, precisa também entender, por exemplo, essa condição de contrato, ela pode estar relacionada ao prazo de entrega, como é que vai ser feita a entrega, de quanto em quanto essa mercadoria, por exemplo, esse açúcar que foi vendido, ele foi comprado numa quantidade significativa. Então foram lá 50 MTS. MTS, quando você ver esse MTS por aí, no comércio internacional, ele é um metric tons, ou a forma de se medir a tonelada. Ele é um pouquinho acima, se não me engano, da tonelada, tá? É 1, alguma coisa aí, 1000 e alguma coisa de quilos, tá? Então, só para você entender. Então, esse MTS, que você vê muito em comércio internacional, então 50 mil metric tons. Então, quando você vê isso, vai dar um pouco mais aí de 50 mil toneladas. Tudo isso precisa estar. Como é que você vai entregar? Vai entregar num navio só? Vai entregar parcelado? Se vai entregar parcelado, de quanto em quanto tempo? São essas informações que precisam estar constando lá no contrato. E claro, o peso líquido, bruto, total, tudo isso também precisa estar, porque depende da forma como você entrega, né? Se esse produto já vai embalado, se esse produto ele vai a granel, se ele vai a granel, como é que vai ser o carregamento dele, como é que vai ser considerado o bruto e o líquido, tudo isso é importante. Depois nós temos a condição de venda, o Incoterm. Incoterm
International Commercial Term, ou termo internacional de comercial, e esse termo internacional comercial vai definir no contrato qual é a modalidade. Então, o Incoterm, ele define de quem é a responsabilidade antes mesmo do processo acontecer. E isso foi criado exatamente para diminuir as confusões que existiam em comércio internacional. Então, quando dá algum problema, claro que começava uma discussão danada para descobrir de quem era a responsabilidade. Quando esse modelo foi adaptado, foi criado, foi desenvolvido, disseminado, aí se encerra. Então, por exemplo, se o meu Incoterm é o FOB, o Freight On Board, né, o frete a bordo, o frete inboard, ele já é caracterizado que a mercadoria vai ser entregue pelo vendedor no porto de origem da mercadoria. Ou seja, se está aqui no Brasil, por exemplo, vai ser entregue lá no Porto de Santos e a partir dali o comprador assume a responsabilidade pela carga. É nesse momento que o contrato vai se encerrar do ponto de vista da logística. Tá? Então, esse Incoterm ele é fundamental no processo. Eu falei do FOB propositalmente, né, 90% mais ou menos, até mais que isso, dos processos de negócios internacionais, eles são utilizados por meio do FOB. Mas você tem outras modalidades que você pode utilizar, por exemplo, o XW ou o X-Work, que é o Incoterm que dá menor responsabilidade ao vendedor. O vendedor entrega a mercadoria ainda na fábrica ou ao lado da fábrica, né, como se diz numa tradução livre, e a partir daí esse comprador assume toda a responsabilidade do trânsito até o porto de origem, depois o translado até o porto de destino. Tá? Depois nós temos o banco de cobrança e as diversas quem é que vai intermediar esse processo. Geralmente, falando de grandes volumes, principalmente, né, você tem dois bancos ao menos intermediando. O banco do comprador e o banco do vendedor. Depois, também eu acho que é muito importante a forma de pagamento. Como é que vai ser pago? Apesar de algumas modalidades existentes, né, você tem lá faturas, você tem outras situações envolvidas, né, o tipo de pagamento. Claro que depende muito do relacionamento e tudo mais. Depois os documentos exigidos. De documentos também depende do tipo de produto. Se for um produto químico, por exemplo, você vai precisar de algumas autorizações. Se não, pode ter aí uma facilitação nesse sentido, mas isso não quer dizer que você não tenha obrigatoriedades. Depois nós temos a moeda de transação. Essa moeda, geralmente, vou falar geralmente, porque geralmente a gente está falando do dólar, né, da moeda americana, porque a moeda americana ela é a mandatória mundo afora. Então se entende que se utilizar da moeda americana é melhor do que utilizar de outras moedas com volatilidade, porque não se utiliza o real por causa da volatilidade da moeda, pode impactar o comprador ou o vendedor. Por isso que se utiliza geralmente, tradicionalmente, a moeda americana. Então, feito tudo isso, nós temos aí as informações de um contrato internacional, basicamente, né? Só que aí acontece o seguinte: no contrato internacional, nós temos aí a chamada cláusulas aleatórias, que elas são a de força maior e a hardship. Na primeira força maior, as partes previnem-se contra eventos imprevisíveis contrários à vontade delas, comprador e vendedor, contrário à vontade deles, como fenômenos naturais, políticos, administrativos ou ainda de ordem social. Por exemplo, a parada de caminhoneiros, que causa transtorno, uma greve no porto, uma pandemia. Então, só para a gente entender esse início aqui, a força maior está dizendo o seguinte: olha, eu não consigo controlar todos os aspectos que vão acontecer durante o contrato.
né? Apesar de eu ser parte de um país, eu consigo controlar que algumas ações venham a acontecer. Às vezes nem se mesmo que a compra for governamental. Então a gente tem, por exemplo, aí eu citei a parada de caminhoneiros. Claro que a parada de caminhoneiros tem relação com o governo. É óbvio que tem, que ele está pedindo reajustes, está pedindo uma tabela de frete diferente, enfim, tem lá as suas reivindicações. Acontece o seguinte, acontece que, apesar disso, do governo ter uma relação direta, ele pode ou não concordar com as reivindicações. Então, ele pode achar que é justo, pode achar que não é justo, e se tem lá uma negociação. Só que há uma parada, ou seja, os caminhoneiros se unem e eles param as rodovias. Se a gente estiver falando de Brasil, em que tradicionalmente algo em torno de 60% do transporte é realizado por meio de rodovias, claro que tem um impacto significativo no negócio. É óbvio que vai ter, porque nós temos muita gente utilizando o caminhão como meio de transporte de mercadoria, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Com isso, há uma força maior, porque de repente tem um comprador e um vendedor que a carga dele fica parada lá durante dias, durante semanas em função dessa greve e ele é prejudicado, né? Ambas as partes aí acabam sendo prejudicadas. O vendedor não consegue sair com a mercadoria para entregar e o comprador não a recebe. O comprador perde cliente lá fora e o vendedor perde cliente aqui dentro. Então, quando isso acontece, é possível sugerir o uso da força maior, dessa cláusula de força maior, falando, olha, nenhum nem outro tem culpa, mas aconteceu, então a gente não pode penalizar um ou outro em função disso. Tá? Na outra, na hardship, que é essa segunda cláusula, resguarda as partes de novos eventos e alterações. E aqui está dizendo economicidade do contrato, tornando-se oneroso. Aí você pode pegar uma volatilidade da moeda. Imagina que tem uma guerra, por exemplo, aí vai acontecer uma guerra, e nessa guerra, claro, vai ter variação cambial no país, de repente, que está participando, atuando fortemente. Essa volatilidade faz com que você perca negócio. Então, essa economicidade, essa perda de dinheiro pode ser significativa e aí a hardship pode aparecer. Teve um tempo atrás, eu não vou falar o nome do país, mas teve um tempo atrás, tinha um determinado país que estava em uma crise política, inclusive com um golpe de Estado e tudo mais, e ele tinha vendido para uma empresa que eu estava também lá atuando, estava ajudando eles num outro processo, e eles estavam fazendo uma negociação e acabaram vendendo para empresas, para o governo mesmo desse país. Só que aí teve o golpe de Estado, teve tudo isso que aconteceu, e claro, prejudicou a empresa brasileira que estava lá em negociação. Então, nesse caso, precisa sim ser apoiada a hardship para tentar resolver esse problema, que realmente é um problema de economicidade de contrato, mudaram-se os governantes, teve toda uma complexidade, mas até onde eu sei não conseguiu recuperar não, tá? Apesar disso, apesar da cláusula deveria ser usada, eles acabaram não conseguindo reverter. Não sei se reverteram depois, confesso para você. Agora, não só isso, né, só a força maior é a hardship, que a gente precisa entender. Nós precisamos entender também alguns princípios importantes em contrato. A superveniência, a imprevisibilidade e a onerosidade. Então, olha só, a superveniência, o fato gerador deve ser considerado pós-celebração do contrato, superveniência, depois do contrato. Algo que está além das partes envolvidas e que em nenhum momento foi assumido o risco pela parte mais vulnerável.
Ou seja, a gente precisa, eu não posso fazer um contrato com você, com a sua empresa, sabendo que lá no seu país determinada situação pode acontecer a qualquer momento. Então, por exemplo, imagine que tem uma empresa que está negociando com outro mercado e esse mercado você já tem notícia na internet, tem notícia nos noticiários e por aí vai, de que a guerra é iminente, a guerra está para acontecer. Aí é uma situação que você sabe do risco, você entende do risco, e quando você faz isso, você está assumindo esse risco. Então a gente está falando de coisa, você não está assumindo o risco para fazer a negociação, porque nesse caso você já sabe. Então se você fizer, aí o risco é seu. Então a gente precisa entender as diferenças aí no contrato internacional. O segundo é imprevisibilidade. Entende-se que, uma vez que um risco é previsível, ou ao menos a chance dele acontecer, foi o que eu falei da guerra, o contrato deve ser especificado o que se fazer quando ocorrer, evitando o efeito danoso às partes ou uma delas. Então, vai negociar com o país que tem uma guerra iminente. Pode? Poder pode. Agora, o que fazer se essa guerra acontecer? O que pode ser feito? É exatamente isso que precisa estar também especificado. Essas informações precisam estar lá devidamente alinhadas no contrato internacional. E depois nós temos a onerosidade. É exatamente isso que está previsto em contrato. O pagamento árduo e de difícil cumprimento gerado por um evento não previsto, mas que o princípio da economicidade precisa ser estabelecido, faz novamente ter sentido a invocação da hardship. Aqui está dizendo o seguinte, isso até tem, né, em alguns contratos nacionais, não sei se você já viu, eu já presenciei, sempre é contrato de pessoa física, pega lá o contrato da pessoa física e vai entrar na justiça para pagar um valor menor porque aconteceu determinada situação, e isso tem causado um dano à pessoa e ela está pagando muito mais juros do que deveria sob o seu ponto de vista. Você deve ter visto isso, não foi nenhuma nem duas vezes não, isso acontece aí frequentemente. Exatamente isso no comércio internacional, nós estamos falando exatamente disso. É o boleto que ficou caro demais e agora está difícil pagar em função de um evento não previsto. Olha, aconteceu aí uma volatilidade na moeda monstruoso, então houve aí um pagamento que agora está sendo impossível de se fazer, precisa ser invocada a hardship. Um exemplo claro disso foi com uma determinada empresa em que ela comprou em dólar, né, então ela importou comprando em dólar. Então quando ela compra e ela vai pela taxa cambial, então a taxa cambial estava lá no valor X, só que a taxa cambial subiu demais, aí uma volatilidade do mercado, uma crise política envolvida e o dólar subiu. Quando ela vai fazer o pagamento, ela vai fazer o pagamento em dólar, ela vê que o pagamento se tornou árduo e de difícil cumprimento, porque variou demais. Então aquela despesa de X agora é X mais Y. E aí a empresa pode sim invocar a hardship. A gente tem que lembrar que a economicidade é manter o contrato dentro do estabelecido, porque pagador e recebedor precisam apenas assumir aquilo que eles se comprometeram antes de qualquer evento aleatório e não sabido. Tá? Muito bem. Então agora a gente pode também entender, eu disse o seguinte, que a empresa ela foi lá e acabou comprando em dólar, que não tem problema nenhum, mas a volatilidade da moeda fez com que o dólar saltasse e ela teve problema de pagamento, porque a dívida dela de X começou a ficar X mais Y. Muitas vezes, isso é muito comum acontecer, há então um mecanismo para você tentar frear essa volatilidade, que é o hedge. Então olha aqui o que eu coloquei, que o hedge é um tipo de seguro para reduzir o impacto de oscilações no mercado, como acontece, por exemplo, na variação cambial, quando o governo interfere. Foi exatamente isso que eu falei, variação cambial. Para você entender o conceito do hedge, faça uma associação ao seu celular e a necessidade. Caso o seu seja um modelo novo ou que tenha alto índice de roubo e furto, da aquisição
desse seguro. Então, acontece da seguinte maneira: eu acho que a volatilidade é muito prejudicial, eu vou contratar o hedge para eu manter um dólar fixado em X reais. Então, quando chega o momento do câmbio, né, que é fazer o processo da troca da moeda estrangeira pela moeda nacional, aí você já sabe qual é o valor que vai ser utilizado, porque houve um contrato de compra e venda da moeda também estabelecida com valor pré-fixado. Isso também é muito comum, principalmente em ambientes com alta volatilidade, como é o mercado brasileiro, por exemplo. Se utilizar do hedge é uma vantagem até competitiva, dependendo dos resultados gerados do câmbio. Mas fazer é recomendável, principalmente em grandes projetos, né, em valores bastante significativos. Fazer o hedge, né, invocar o hedge significa sim fazer uma possível perda ou deixar de ganhar, dependendo aí da variação cambial. Você também deixa de ganhar dinheiro, mas garantir uma certa segurança, porque empresas grandes quebraram em função da não aquisição do hedge. Para você ter ideia, empresas famosas aí tiveram problemas em função da não aquisição do hedge. Uma delas ficou muito conhecida aí no mercado, exatamente por uma operação que não mantinha hedge, mas teve a variação cambial, acabou impactando significativamente essa empresa. E aí nós temos ainda um outro tipo de operação que é interessante dentro dos contratos internacionais, que é a operação chamada back-to-back. A operação back-to-back, ela nada mais é que você precisa entender assim, a empresa. Então eu sou uma empresa compradora aqui, eu sou uma empresa fabricante aqui no Brasil, e eu vou, ou comerciante aqui no Brasil, eu vou comprar uma mercadoria lá na Ásia para vender na América do Sul. Eu não preciso fazer com que essa mercadoria passe aqui no Brasil, porque a venda dela não é lá na América do Sul. Eu não preciso em outro país da América do Sul. Então eu não preciso fazer essa mercadoria passar aqui. Eu posso perfeitamente fazer com que essa mercadoria vá direto para o seu destino. Então olha só como é que está aqui o cenário que eu criei. Então, olha, pela operação back-to-back, a mercadoria é entregue diretamente ao destino. Então, para a gente começar, né, o atacadista compra a mercadoria de uma fábrica nos Estados Unidos. Observa lá, então, foi para os Estados Unidos. A fábrica, em um procedimento padrão, entrega para o atacadista. Quando a venda acontece, o produto segue o destino. Então, esse é um processo muito comum aí de acontecer. No outro processo, a mercadoria diretamente entrega o destino. Então, olha o que acontece nesse caso. O atacadista compra a mercadoria de uma fábrica nos Estados Unidos e aí a fábrica nos Estados Unidos entrega diretamente para essa empresa na Argentina. Então, você viu a bandeira aí do Brasil, Estados Unidos e Argentina, essa mercadoria já é entregue. Ela não precisa passar aqui no país, ela não precisa passar em solo brasileiro, porque isso vai dar um custo maior e é desnecessário. Isso não quer dizer que não há recolhimento dos impostos, que não há recolhimento de todas as obrigações que a empresa precisa ter. Apenas um dos aspectos, o aspecto logístico, é feito diretamente entre origem, fábrica e destino, o cliente. Nesse caso, o contrato internacional precisa estar devidamente regulamentado, avisando que esse processo, né, lembra que lá anteriormente eu falei como é que vai ser a compra e venda, o Incoterm, de quem é a responsabilidade. Então, nesse caso também tem origem e destino, e aí a empresa precisa lembrar que ela vai comprar nos Estados Unidos e vai entregar direto
na Argentina, ela é um intermediário nesse processo. Por isso que eu coloquei um atacadista, mas pode ser um comerciante qualquer, né? Pode ser uma trade company, aí depende do interesse de cada um. Mas é preciso você entender que também no contrato nesse contrato de exportação, a empresa precisa, é um contrato de importação e exportação, né? Mas nesse contrato aí de intermediação, o atacadista precisa ter todas as bases bem informadas para que não tenha problema no processo, tá bom? Você percebe aí que são várias maneiras de você fazer o contrato internacional, mas o mais importante de tudo é que esteja alinhadinho, que esteja envolvido com o interesse de ambas as partes. Não deveria ter interesse de um lado só um ganha-ganha. Contrato internacional, depois de fechadas negociações, e aí quando eu falo ganha-ganha, não é no sentido do valor comercializado, que isso, claro, cada um busca o seu interesse, cada um a sua capacidade de pagamento, ou de aceitar o preço sugerido, mas eu digo que tem que ter o ganha-ganha nos 5 aspectos envolvidos: negocial, logístico, administrativo, fiscal, tributário, negocial, negocial, tributário, cambial, administrativo, fiscal e logístico. Todos esses aspectos eles precisam estar envolvidos, e aí ninguém pode ter vantagem sobre ninguém. Cada um tem que cumprir com as suas obrigações ora estabelecidas. Quando isso acontece, o contrato se efetiva e é bem possível, dentro das necessidades de cada empresa, que o comércio continue entre as duas partes. E isso, claro, que é o objetivo entre comprador e vendedor: comprar um produto que tenha mercado para ser comercializado, do vendedor que ele tenha demanda constante, tá bom? Então é isso, até a próxima.